Em discussão única, moção 024, de autoria dos vereadores André Guesser, Antônio Lemos, Cloni Capistrano, Cristina de Souza. Moção de apelo ao Poder Executivo Municipal para que realize urgentemente os procedimentos necessários para agendar uma reunião com os representantes dos ramos de festas, eventos e lazer do município de São José, atendendo sugestões desses profissionais que já apresentaram através de carta aberta de protocolo de funcionamento entregue em mãos amanhã, dia 28 de maio do corrente ano. A moção ela foi subscrita inicialmente pela vereadora Cristina e veio assinada pelos vereadores Antônio Lemos, André e vereador Cloni. Coloco em discussão a moção 024, com a palavra a vereadora Cristina de Souza. Cumprimento o presidente, as vereadoras, os vereadores. Agradecer aí ao vereador Antônio Lemos, vereador Cloni, vereador André, que subscreveram comigo essa moção. É importante lembrar que é um apelo a uma reunião com os profissionais de eventos e festas que precisam de um posicionamento do Poder Executivo a respeito também dos impostos que incidem sobre essa categoria, esse setor. Ainda ontem tivemos uma reunião aí com o presidente da Santur, Mané Ferrari, da Fundação Catarinense Cultura também, esteve conosco, Bianca, Elisa, Vigilância Sanitária do Estado, pedindo aos profissionais de evento que façam os protocolos de cada tipo de evento que eles trabalham, apresente ao governo do Estado para que possam trabalhar junto na questão da retomada desse setor, porque sabendo que cada segmento tem uma forma diferente de trabalhar com o público, então o pedido do governo do Estado foi que eles criasse um protocolo próprio de cada segmento e apresentassem, está sendo feito, o setor está fazendo esse protocolo, já iniciou a partir de ontem, e acho importante que o município também comece a conversar com esses setores para poder trabalhar em conjunto, e pedindo que eles também façam esse protocolo e apresentem aqui a Prefeitura Municipal de São José, a Vigilância Sanitária, a Saúde, para construir junto a melhor forma dessa retomada a partir do decreto que o governador fez, dizendo que até 5 de julho esses setores eles vão poder iniciar de uma forma diferenciada, assim como foi também o transporte público, restaurante, shoppings, gradativamente as coisas vão acontecendo. Mas é importante que esse pessoal eles sejam ouvidos e atendidos e possam trabalhar junto com o Poder Executivo a melhor forma de ajudá-los nesse momento tão difícil que eles estão vivendo, a questão dos impostos também, que eles não têm condições de pagar, sabendo que o setor não trabalhou esse ano, e até que a retomada deles comece realmente, não vai ter público, vai ser difícil para eles, muitos deles endividados, desesperados, inclusive estão assistindo a sessão hoje, e é importante o Poder Executivo aqui do município dessa atenção. O governo do Estado providenciou essa reunião, atendeu esse pessoal ontem, uma reunião virtual, e o nosso governo aqui, a nossa prefeitura, simplesmente ainda não chamou esse público para poder conversar. Então, ficou um pouco discrepante o governo atender e nosso município de São José não atender esses profissionais ainda, para que possa dar um posicionamento e juntos ter uma solução, estudar de que forma vai acontecer. Eles não estão pedindo para abrir nada, eles querem apenas conversar, já que os eventos deles são marcados de um ano para o outro, ou daqui a 6 meses, são coisas demoradas e não são coisas feitas de uma semana para outra. Então, eles precisam de um planejamento. Peço favorável ao voto dos vereadores. Próximo vereador discutir o vereador Antônio Lemos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Uma moção praticamente quase que idêntica à que nós discutimos anteriormente sobre os produtores. Antes falávamos dos produtores de cultura, da arte, e agora falamos daqueles que mantêm as casas onde os produtores, os artistas se apresentam. É fato, estão fechados, muitas dessas casas pagam aluguel, pagam energia, pagam água, tem funcionários, e é óbvio a crise econômica em função da crise sanitária abateu sobre todos. A única questão, a diferença muito importante e significativa é que esse setor permanece e permanecerá fechado ainda provavelmente por muito tempo. A moção de apelo que se faz não é de abertura,
não é de como algumas fake news quiseram dar a entender de que era um apelo de abertura ou de que era um clamor para que se começasse na semana passada a abrir para eventos, para festa e tal. Nada disso foi discutido com pessoas que são altamente profissionais competentes, sabedores e responsáveis para com o seu público. A única coisa que se coloca em questão é de que sejam ouvidos, de que haja essa comunicação, e é nosso papel, enquanto vereadores, intermediar, fazer essa interlocução entre o poder executivo e a nossa sociedade, pessoas profissionais comprometidos com as suas áreas, competentíssimos, quando em funcionamento, são profissionais muito que trazem, de fato, divisas, que trazem, de fato, para a nossa cidade, lucro, dinheiro e movimentação financeira. Até, vereadora, até na última reunião que nós tivemos da avaliação quadrimestral, eu pedi, nós que participamos daquela reunião, vereadora Mary, vereador Michel como presidente, vereadora Mary como presidente da comissão fiscal e tal, nós pedimos para que houvesse um destrinchamento para que nós tivéssemos a Câmara de Vereadores um visual mais específico, realístico das áreas que estão sofrendo com a pandemia. E essa, sem dúvida alguma, porque está fechada, não pode trabalhar, estão sofrendo bastante. Então, nesse sentido, senhoras e senhores vereadores, só para que seja restabelecida a verdade e aquilo que é o objeto do que estaremos votando, só pedimos para que haja reunião, para que haja interlocução, para que haja conversa entre essa categoria e o Poder Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Lemos. Próximo vereador, o vereador Caê, depois este vereador. E depois o vereador Sanderson. Vereadores e vereadoras, eu votarei favorável, claro, à moção. Isso tem sido pauta de muitas discussões aqui também entre nós. Nós colocamos à disposição dos colegas para nós avançarmos na proposta da reunião, que é estabelecer uma comissão intersetorial, seguindo a experiência que já tiveram aqui o presidente, outros colegas vereadores com outros setores, para que uma comissão possa debater esse processo de transição. Como a vereadora Cristina bem falou, passa algumas questões de tributos que estes empreendedores desejam também discutir com a Prefeitura Municipal, o que é muito delicado. É um momento extremamente difícil, né? É um momento que não há solução fácil, não há uma via única para resolver as questões, e é preciso reflexão, proatividade e encontro de construções e soluções que sejam conjuntas pelos nossos governos, falo no plural mesmo, porque tem muitas questões que nós vamos precisar de discussão dos entes federativos, e também dos empreendedores, aqueles que estão ralando e passando muito sacrifício para manter os seus negócios, atravessar esse processo e conseguir lá à frente, como já foi dito aqui, realizar as suas atividades, que são os setores de eventos. Inclusive outros empreendimentos similares, no campo de arte e cultura, bares que já estão com outros processos de abertura, mas que também realizam eventos nas suas dependências. Nós votaremos favoráveis, mas no sentido de apontar também um avanço nessa discussão, porque não será de uma hora para outra que nós vamos ter o encaminhamento definitivo por parte do Poder Executivo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caê. Cumprimento mais uma vez os senhores e senhoras vereadoras e vereadores. Como falou o vereador Antônio Lemos, né, praticamente se repete, o vereador Caio também falou, né, a gente já discutiu algo parecido no início da sessão, e acredito que sejam 4, 5 setores econômicos da cidade que estão os que mais sofrendo, são aqueles que ainda não retornaram, né? Antes de discutir questões tributárias, questões econômicas que precisarão e deverão ser discutidas, nós temos algumas atividades comerciais da cidade, setores que não retornaram, no futebol, os artistas, casa de show, enfim, todo esse conjunto, né? E eu acho que o governo, as suas secretarias teriam que ter esse mapeamento, até porque tem esse comitê de crise, de manter esse diálogo, de procurar identificar
quem representa cada setor desse, quem pode buscar os devidos representantes, para não ficar uma romaria também na prefeitura, e buscar essa articulação, né? Como falou a vereadora Cristina, o decreto do governador, que flexibilizou as questões para os municípios, ele estabeleceu algumas atividades, prazos, né? Nesse item aqui das casas de show, até 5 de julho. Não quer dizer que no dia 6 de julho vai voltar a funcionar. A partir do dia 6 de julho, a decisão se abre ou não abre e como que abre é dos prefeitos. Então, até 5 de julho, o poder público municipal não tem autoridade, não tem o poder para liberar essa atividade ao qual nós estamos discutindo. Como também esse é o mesmo problema que está esbarrando a questão do futebol, que está lá bem escrito a questão dos prazos, né? Então, obviamente, o governo deve estar discutindo o Estado, o governo municipal também participa junto, faz parte desse colegiado através da FECAM, deve estar acompanhando, mas pode também sim estar ouvindo o setor, pode estar conversando com o setor, pode estar em separado a equipe sanitária, criando uma outra equipe para estar recebendo esses setores, mantendo esse canal de diálogo, pelo menos para poder saber com quem conversar, com quem procurar, para, como falou o vereador Antônio Lemos, evitar essas mais diversas fake news de um lado, fake news de outro, expectativa e esperança que se solta ao vento, que não se concretiza, distorção daquilo que se fala, como colocou o vereador Antônio Lemos, e aí causa ainda mais confusão naqueles que tanto estão sofrendo, né? Essa casa tem estado ao lado de todos os setores, todos que nos procuraram, independente de vereador, o que tem estado ao nosso alcance, nós temos procurado agilizar, encaminhar, e para encerrar a minha discussão aqui, fica a minha moção de apelo aos senhores, né, que a indicação também é um viés legal, né, que a gente não espere ainda mais através de um requerimento, de uma moção, questões que possam se formalizar para uma indicação, que possa se buscar até a prefeitura, que se possa se, né, que acaba depois vindo uma pressão, uma cobrança em cima da presidência, que está uma moção parada, que não foi votada, daí meu setor não abriu, e não é verdade, e não é assim que funciona, e os senhores sabem muito bem disso, né? Mas fica aqui o registro e o reconhecimento pela moção. Com a palavra, o vereador Sanderson de Jesus. Colegas vereadores, especial nossos empresários do ramo de entretenimento, eventos, pessoal da noite, pessoal do dia, pessoal que fica na luta, muitas vezes na informalidade, buscando o seu espaço ao sol, trabalhando, gerando emprego, renda, pagando tributo, e que, de fato, vem sofrendo muito diante dessa pandemia. Há de se observar que, por uma questão técnica, enfim, de saúde, que aí eu não tenho conhecimento, o governo do Estado que decretou a inviabilidade da operação dessas atividades. E, por sua vez, o município tem a legitimidade de restringir mais, não abrir, porque quem determina é a vigilância estadual, o governo do Estado, nesse processo. Mas todo assunto que vem sendo levantado ele é muito importante nesse contexto. Eu vou votar favorável, obviamente, com todo cuidado. Eu tomei um cuidado a todo momento, desde quando começou essa pandemia, para não fazer nenhum cavalo de batalha, do ponto de vista de não fazer politicagem nesse processo, levando em consideração que não adianta transferir a responsabilidade para o município de uma coisa que ele não possa fazer, do que ele não possa agir, do que o secretário não possa resolver, e ficar criando na cabeça dos senhores que estão nos assistindo, vereadores, empresários de São José, expectativa daquilo que, na realidade, não vai acontecer. E isso é muito ruim, né? Eu também sou empresário e eu entendo perfeitamente o que os senhores estão passando nesse processo. Hoje só tem conta para pagar, não entra dinheiro e as dificuldades são muito grandes. Mas nós vamos estar aí para ajudar, para votar favorável. Já faço um apelo aqui ao governo do município também para que possa olhar com carinho essa moção, mas volto a falar, né, no âmbito da autorização para funcionar, depende do governo do Estado, né, aquilo que é de controle sanitário, enfim. No âmbito do município, me parece que a carga tributária ela se restringe a uma só, né, que é o ISS, a prestação de serviço. Né? O ISS é a prestação de serviço e o alvará de funcionamento. Né? Fora isso, são tudo
o ECAD, outros impostos, enfim, simples e outros impostos são são tributos estaduais e federais, e que pouco a gente vai poder agir nesse processo, né? É lamentável a situação que se passa, ninguém esperava isso, né? Mas só deixar esse parâmetro claro para que não se crie uma expectativa que os vereadores aprovaram uma moção e que amanhã o secretário vai atender e vai ter que resolver o assunto. Então, só queria registrar isso com muita responsabilidade, com muita transparência, como eu venho atendendo todos os empresários que me consultaram. Muito cuidado. É nesse sentido que eu voto favorável. Obrigado, vereador Santos. Pergunto se mais um vereador deseja discutir. Com a palavra, o vereador Nardi Arruda. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, públicos que nos acompanham, eu acho um pouco temerário essa moção. Primeiro porque a gente está pedindo para uma reunião urgente com os representantes. Nós estamos com um decreto estadual onde proíbe a aglomeração de pessoas e reuniões. Tanto é que nós estamos em sessão virtual. Nós temos um decreto estadual, o decreto 562 de 17 de abril de 2020, que proíbe até 5 de julho de 2020 as atividades de casas noturnas e shows e eventos. E aí nós estamos gerando uma expectativa, trazendo para o poder público municipal uma responsabilidade que não é dele, porque o decreto que proíbe até 5 de julho, ele é do governo do estado, então o município ele pode aumentar a proibição, ele não pode flexibilizar para menos. Então nós levarmos essas pessoas que já estão sofrendo, esses empresários que estão com seus estabelecimentos fechados, com um documento desse, de uma moção de apelo por uma reunião que não pode ser feita, por estarmos em decreto de proibição de aglomero das pessoas. Todo mundo na campanha fiquem em casa, se protejam, e justamente no órgão, no setor que não é o responsável para resolver o problema. A moção ela deveria ser o apelo ao governo do estado para que, a partir de 5 de julho, liberem todo o território estadual. Já está no decreto definindo que é 5 de julho que se encerra. E aí, se o governo municipal emitir algum decreto municipal proibindo dali para frente, aí sim passa a ser competência do município. Hoje não se precisa ter reunião, porque dia 5 de julho as casas noturnas poderão abrir as suas portas. Nós não temos nenhum decreto municipal restringindo mais do que o decreto estadual. Então, nesse sentido, e para não gerar uma expectativa, e para não prejudicar mais ainda, e fazer uma campanha tentando ganhar apoio desses representantes que estão sofrendo e muito com seus estabelecimentos comerciais fechados, eu voto contra porque eu não concordo com esse tipo de encaminhamento. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, vereador Nardi Arruda. Continue a discussão. Com a palavra o vereador André Gesser. Obrigado, presidente. Na verdade, a gente tem que parar um pouco de distorcer as coisas que se falam nas discussões de moções, de requerimento. Alguns vereadores têm muita dificuldade com isso. Primeiro que não está escrito no documento que vai ser aberto nada, é só um pedido de reunião. A prefeitura, dentro de tudo aquilo que ela entende, dentro do decreto estadual, ela vai deixar muito claro o que pode e o que não pode fazer. Inclusive, é muito mais próximo do nosso mandato uma moção ao Poder Executivo do que ao governo do Estado, como foi aprovada várias aqui, que é extremamente pouco palpável. Então, a gente só tem que parar um pouco de distorcer isso. Em todas as moções que a gente discutiu aqui, se falou dessa questão de que não podemos falar que vai acontecer isso, mas a moção não fala isso. A moção está pedindo uma reunião com o Poder Executivo e, de certa forma, chega a ser meio cômico, realmente, uma moção para pedir uma reunião, mas, infelizmente, está tendo que se apelar para uma reunião para que a gente consiga deixar as coisas mais claras. Então, eu peço para as nobres vereadoras e vereadores para a gente tentar não distorcer o texto do texto do documento, porque não é isso, não se está tentando jogar responsabilidade para Poder Executivo nenhum. Não adianta a gente ler uma coisa e falar outra, porque não é isso.
é simplesmente uma reunião para fazer uma discussão. O vereador Caê, inclusive, protocolou um outro documento, até por sugestão do presidente, para que se monte um setor maior, com artistas, com Secretaria de Saúde, com educação, com bares, com restaurantes, enfim, com todo o setor. E também não significa que, montando isso, no dia seguinte a prefeitura vai abrir um bar ou vai abrir um restaurante, não é isso. Então, nesse sentido, eu peço mais sensibilidade aos vereadores para que a gente não distorça o que está no papel, porque daí quem escuta pensa que realmente é o contrário do que está escrito. Então, por essa razão, para uma simples reunião, e se a prefeitura não puder marcar essa reunião, ela vai responder dizendo que não pode marcar reunião. Então, por isso a gente vota favorável. Obrigado. Obrigado, vereador André. Continua em discussão a moção. Com a palavra, o vereador Cloni Capistrano. Obrigado, senhor presidente. Eu já havia pedido, acredito que o senhor não tinha visualizado o meu chamado. Senhores vereadores, eu assinei a moção, eu escutei atentamente a palavra do meu colega e posso dizer amigo, vereador Nardi. Eu queria fazer um pedido de que ele pudesse refletir no voto da seguinte maneira. Inicialmente, é importante dizer que a chefe do Poder Executivo, durante toda a pandemia, só conversou com a Câmara, pelo menos de forma pública, uma única vez, num canal com todos os vereadores. Fora essa conversa, depois não houve uma conversa formal com todos os vereadores da Câmara Municipal de São José. Segundo, nós estamos, vereador Nardi, numa série de dificuldades em alguns setores. Setores esses, na área de eventos, a gente pode citar aí, na questão de eventos que são programados anualmente, eventos da natureza das quadras, como o vereador e presidente desta casa, juntamente com a gente procura melhorar, mas a gente tem conhecimento do decreto estadual e das datas. Mas, a partir desta data, vereador, compete ao município a adoção das medidas que vai tomar com esses setores. Então, nós não precisamos chegar na data que é estipulada pelo governo para daí, então, fazer a reunião. Então, o governo municipal já vai estar ciente da situação, o governo municipal pode se antecipar, como coloca o presidente desta casa, no sentido de quê? De que a gente já deixa as coisas encaminhadas, já deixa as coisas de forma alinhavada com as classes e com os segmentos, para que tão logo chegue a data colocada pelo governo estadual, a gente possa já implementar atitudes e medidas para atender essas classes que já vêm sofrendo há bastante tempo. Gostaria que o senhor repensasse o seu voto e votasse favorável junto conosco nessa moção de apelo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cloni Capistrano. Continua em discussão a moção. Então, não havendo mais vereadores que desejam discutir, passamos então à votação. Como vota o vereador Abel Veiga? Favorável, com certeza. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Voto favorável, presidente. Como vota o vereador André Gesser? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê Martins? Eu voto favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável, presidente. Como vota o vereador Edilson Vieira? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa? Eu voto sim. Como vota a vereadora Mary Hang? Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Eu voto favorável, presidente. Como vota o vereador Nardi Arruda? Entendendo a defesa do vereador Cloni, eu voto sim.
Como voto o vereador Vino Coelho de Ávila. Voto sim, presidente. Como voto o vereador Roinaldo de Assis Neckel. Favorável, presidente. Como voto o vereador Sanderson de Jesus. Favorável, presidente. Como vota a vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel. Eu voto sim, presidente. Então, com a encerrada a votação, está aprovada a moção por unanimidade dos vereadores, 18 votos favoráveis.